Boa noite, meus amados, a graça e a paz, louvado, engrandecido e exaltado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nessa noite, nós vamos aqui também estar compartilhando mais uma palavra, né? Viemos aqui, né, para edificarmos o corpo de Cristo, deixando uma palavra para a sua vida, para a minha vida, uma palavra que Deus, Ele coloca nos nossos corações, né, mediante o Espírito Santo. Eu peço ao Senhor, nesta noite, que venha blindar as nossas mentes, que Ele venha nos ungir mais uma noite, para recebermos uma boa palavra, que Ele venha nos conduzir nesta noite, que eu venha diminuir, Ele crescer, que eu venha a cada dia mais me esvaziar de mim mesmo, para que o Espírito Santo, Ele na sua plenitude, Ele possa operar através da minha vida, para que muitas pessoas possam receber da dádiva da graça, através do Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. E desta forma, crescermos na graça e no conhecimento. Porque se não tiver quem pregue a mensagem, quem é que vai estar recebendo? Quem é que vai estar sendo curado, liberto, transformado? Se não tem quem ministre uma palavra, se não tem aqueles que vão ser enviados. É por isso que Isaías diz: envia-me. Isaías clama a Deus para ser enviado. E nesta noite, será que nós pedimos a Deus para sermos enviados? Nós podemos estar em diversos ambientes durante o nosso dia, mas será que nós lembramos que nós somos enviados de Deus para os lugares? E o enviado, amado irmão, é cumprir o mandamento de Deus: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós não podemos criar barreiras, nós não podemos criar impedimentos para que o evangelho do nosso Senhor Jesus possa alcançar vidas. E hoje o que tem acontecido de forma espiritual na vida de muitas pessoas são as raízes que elas se infiltram na vida dos homens e mulheres de Deus e faz com que eles não consigam ministrar uma palavra na vida das pessoas. Em primeiro lugar vem o preconceito. O preconceito é algo que é gerado no nosso coração para com as pessoas, e a gente olha para as pessoas como se elas não tivessem a necessidade de Deus. Nós criamos juízo, né, em favor, ou aliás, contra aquelas pessoas. Nós criamos um olhar já de condenação quando olhamos e vemos que aquelas pessoas não precisam de Deus. Se nós somos necessitados do Senhor, por que nós vamos fazer acepção de pessoas, se nem o próprio Deus faz? Porque o Pedro, quando estava olhando para aqueles homens romanos, né, aquele povo que vinha lá com Cornélio, o Pedro falou: Senhor, eu não como nada impuro. Como se ele fosse santo demais ao nível de não se misturar. Havia isso dentro da prática judaica. Os judeus, eles se colocavam em uma condição superior aos outros povos, até porque eles receberam uma promessa da parte de Deus. E ao receber essa promessa da parte de Deus, eles começam a caminhar com essa promessa debaixo do braço. É por isso que quando Jesus vem ministrar a Manassuri cantar a Manasso, uma palavra para aquele povo que estava ali precisando, necessitando de cura, de libertação, de restauração, de renovação. Jesus está renovando a aliança com o povo de Israel. Mas eles se achavam tão superiores que negaram o próprio Senhor Jesus Cristo. Os filmes relatam que os judeus que crucificaram, a Bíblia relata que é a palavra de Deus e a verdade, que os judeus crucificaram Jesus. A lei de Moisés foi a parte que foi usada para a crucificação de Jesus. Eles se usaram da lei para a crucificação de Jesus. E hoje o que a gente tem visto são irmãos, em Cristo, mesmo depois de Jesus tendo cumprido toda a lei, querendo se colocar em um jugo desigual. Porque a palavra vai dizer no livro de Tiago: se você não consegue cumprir, aliás, se você deixar de cumprir
um só dos requisitos da lei, você é transgressor. Ou seja, você que está na graça, mas que ainda não compreendeu a totalidade da graça e que faz, aleluia, guarda o sábado, porém trabalha com o dízimo. Olha que são 2 pontos da lei. Não, na minha congregação a gente não guarda o sábado, porque isso era da lei. Mas você participa do dízimo? Irmão Silas, então como é que nós vamos agora sobreviver como igreja? Como é que vai agora a nossa igreja lá, o templo que foi levantado para adoração e para cultos, como é que vai sobreviver? Jesus disse, em 3 dias derribarei este templo e farei de vocês templo do Espírito Santo. Primeiro lugar que você deve valorizar não é aquele templo lá, é você como o templo do Espírito Santo. E se você tem obedecido a palavra do Senhor, porque no dia que ele for ter um encontro com a igreja, com a noiva, a sua congregação querida, vai ficar. Porque ele disse que ele não comeria na mão do homem também, aleluia, remanassuri cantaramanasso, aleluia. Ele disse que tampouco comeria na mão do homem e não moraria em casas de pedras feitas por mãos de homens. O nosso Deus é celestial, o nosso Deus é Pai, o nosso Deus é grande demais para caber dentro das nossas igrejas, irmãos. E eu não estou aqui desfazendo das congregações, não. Glória a Deus que tem muitas congregações para acolher aqueles que estão nos vícios, para acolher as pessoas que necessitam de uma palavra. Mas não adianta ter muitas denominações, muitas congregações, se o homem não está disposto a fazer a vontade de Deus. Se o homem não está verdadeiramente alicerçado nisso aqui. Não adianta eu aqui chegar e levantar um lugar de adoração se eu não seguir o que está aqui nessa palavra. A palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse: ai daquele que tirar uma vírgula, um ponto, ou acrescentar. E muitos têm acrescentado um jugo sobre o teu irmão. Muitos têm acrescentado um jugo, uma carga. Assim como os líderes religiosos faziam naquele tempo. Lá atrás, colocando uma carga no povo de Israel, a ponto do nosso Senhor Jesus Cristo descer para arrancar. É por isso que ele diz: o jugo é suave e o fardo é leve. Porque eles oprimiam tanto o povo ia para ofertar. Amado irmão, isso aqui é real, irmão. O povo ia para ofertar e às vezes não tinha uma pombinha, às vezes não tinha uma ovelha e tinha que comprar lá no templo. E aí quando chegava lá, estava tendo comércio com as coisas do Senhor. Eles faziam comércio, eles pegavam e vendiam para ser ofertado. Eram os líderes mesmos que estavam vendendo as coisas de Deus. E hoje, o que nós estamos vendo? Homens e mulheres de Deus vendendo coisas com o nome do Senhor. Vendendo água com o nome do Senhor, amanassuri cantaramanasso. Vendendo elementos da natureza que Deus criou. Aleluia. Irmão, mas foi consagrado. Amém. De graça recebeste, de graça dai. Eu não estou aqui, aleluia, desfazendo de algo que foi apresentado e consagrado a Deus para pessoas ser curadas. Eu estou falando que a ação não pode ser meramente religiosa e com fins lucrativos. Você não pode, aleluia, pegar e querer lucrar nas costas de Deus. E é isso que estamos querendo fazer. O homem está se tornando tão religioso, tão fanático, aleluia, pela religião, que não está nem enxergando o que está fazendo. Os homens e mulheres de Deus, eles não querem meditar na palavra, eles não buscam a palavra, eles não querem entender a palavra, eles vivem segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio querer, eles não conseguem abrir o entendimento. Eles querem andar curvados, como diz Davi lá em Salmos. Eles querem fechar a porta do coração. Aleluia, a soberba entrou no meio da igreja.
onde homens, porque são renomados, eles se esqueceram que chegaram em uma posição, porque Deus que elevou, e o mesmo Deus que eleva é o mesmo Deus que abate. Ramanassuri canta Ramanasso. É por isso que muitos vão ser abatidos, para os pequeninos serem levantados, aleluia. Aqueles que amam as almas e não as lãs das suas ovelhas. Aqueles que verdadeiramente querem ver as almas curadas, transformadas, libertas. Aqueles que apresentam primeiro o sangue de Jesus para as vidas serem, aleluia, curadas, aleluia. Glória a Deus, o sangue purificador. Glória a Jesus. É esse sangue, irmão, que foi, aleluia, pago por um alto preço naquela cruz, que transforma a vida, que mudou a vida de um pecador como eu, que estava entregue à prostituição, à lascívia, à luxúria, aleluia, ao álcool, aleluia, e aos vícios da vida cotidiana. Porque nós não entendemos que quando chega o final de semana, que você quer beber, quer fazer, e você não tem mais o controle da sua vida, e isso você já é escravo. Porque quem não é escravo, glória a Deus, essa pessoa que não é escrava, ela tem o direito de decidir. O copo está aqui, mas ela tem o direito de dizer: eu não quero, porque eu sei quem me libertou. Eu sento em vários lugares, irmãos, eu vou em vários ambientes, mas o que as pessoas não conseguem entender, ele é cristão. Você está ali bebendo, ali é uma oportunidade para pregar Cristo. O problema é que estamos fazendo como aqueles religiosos, escolhendo a quem pregar. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. E aí, quando damos o lugar ao religioso, ao santarrão, aí não vemos a prostituta, não vemos o necessitado, as viúvas, os órfãos, não vemos a necessidade de ninguém nem de nada. É por isso que temos um povo sem sensibilidade espiritual, que passa nas ruas, Rabá, Surimanai, e que vê o povo perecendo, precisando de uma palavra, precisando de um alimento espiritual, mas elas passam debaixo, aleluia, elas passam com suas bíblias debaixo do braço, seguem os seus caminhos, colocam a aresta sobre os seus olhos, e não conseguem ver no seu caminho os necessitados, os coxos, os cegos, os surdos e os mudos. Alguém que precisa que você faça como Pedro e diga: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Deus chamou a igreja para isso. Amado irmão, amada irmã, se você não quiser crer naquilo que está sendo ministrado, aí eu já não tenho como fazer nada. Vai ler Bíblia. Se você quiser duvidar, paciência. Eu estou aqui para pregar a verdade. E conhecerdes a verdade vos libertará. Se não tiver quem pregue a verdade, como vamos ter um povo liberto? Vamos ter um povo cativo de mente e de coração. É o que acontece neste tempo. O povo só entende de ir para a congregação, mas não entende de se relacionar com Deus. Um povo que se escravizou em rotinas religiosas, e não em ter um relacionamento com Deus, de ouvir uma palavra e de perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, isso que esse rapaz está trazendo essa noite, ei, você pode me considerar como um nada, mas você pode perguntar a Deus e ao Espírito Santo, esvaziando o teu coração, esvaziando de si mesma, para perguntar a Deus se isso provém do Pai. Antes de duvidar e de julgar o teu próximo, você pode entrar, aleluia, no seu secreto e dizer: Deus, eu ouvi uma ministração falando que neste tempo não devemos mais viver debaixo da lei de Moisés, mas sim debaixo da graça. Senhor, me mostra a verdade. Ei, amado irmão, sabe, quando eu me converti, a minha maior oração que eu fazia para Deus não era para Ele me encher de carro, não era para Ele me tornar famoso, apesar que todos nós anseiamos, em ser conhecidos, porque queremos fazer o bem e levar o evangelho a toda criatura. E aqui temos a internet, uma forma de ampliar, de se conectar, de chegar às casas das pessoas.
Mas a minha maior oração é: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, discernimento para fazer as suas coisas conforme a sua vontade. E detalhe, não me deixa enganado. Eu quero viver a verdade. Talvez você seja uma pessoa que orou a Deus para viver a verdade, mas quando a verdade bate na sua porta, você é a primeira pessoa a rejeitar. Aleluia. E toda raiz de rejeição eu já arranco nas nossas vidas, em nome de Jesus, na vida sentimental, conjugal, sexual, familiar, nas finanças, nos negócios, para com os homens e mulheres de Deus, para sua família, amigos. Eu arranco em nome de Jesus toda a raiz de rejeição, para que você possa cada dia mais captar e receber do Espírito de Deus aquilo que está sendo ministrado. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando algo está sendo ministrado, pelo Espírito, alguém que está no Espírito também está recebendo. Mas nós, quando vamos ser confrontados com aquilo que está no nosso coração, há uma dureza. Mas se aqui estiver sendo jorrado uma palavra de chave de casa, chave de carro, aleluia, que não é também algo antinatural, que Deus faz como Ele quer. Ele derrama da forma que Ele quer. Ele abre as portas que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Eu sou somente um mensageiro. Eu quero ser todos os dias como João Batista, amigo do noivo. E o noivo tem um lugar principal na minha vida. Ele é o governador. Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu só quero servir ao noivo. Ei, se para muitos está ruim, aleluia, como Deus te usa, procura saber do Senhor se Ele se agrada da tua vida. É isso que devemos saber. Não procurar saber do pastor da nossa igreja, ou do bispo, ou do diácono, ou do apóstolo. Não, você precisa saber de Deus se Ele se agrada da sua vida, se Ele tem se agradado da sua vida, se você tem entrado nas portas do céu, aleluia. É isso que precisamos saber, irmãos. É isso que precisamos cada vez mais nos atentarmos. É um relacionamento com Deus para saber se Ele que se agrada da nossa vida. Nós temos um povo incrédulo, teimoso, rebelde. Nós temos um povo que adora em meio a tanta mistura. É uma mistura religiosa. É uma mistura que acaba transformando o santo em profano, aleluia. E as pessoas querem abrir a boca e dizer: eu conheço Deus. Você está igual a Jó, conhece de ouvir falar, mas precisa se relacionar. Quantas pessoas só conhecem Deus de ouvir falar, mas nunca sentiram Deus falar no seu íntimo? Nunca passou por um necessitado e viu Deus falar: olha, estenda a mão e esse necessitado que você vai ajudar. Quantas pessoas estão nesse nível de falta de relacionamento com Deus, mas são questionadores? Eles brigam se vê alguém pregando algo contrário àquilo que eles vivem nas suas denominações, nas suas congregações. Eles se revoltam logo, mas eles não vão parar para ler as Escrituras. Eles não vão lá ler as Escrituras. Eles não querem realmente receber a verdade. Eles não querem destravar a chave da mente. Muitos já estão tão cheios, mas cheios, Rabassuri Cantaramanaço de si próprios, que eles verdadeiramente não conseguem se esvaziar, não conseguem abrir mão do ego. Nós já lançamos em nome de Jesus. Você sabia, irmão, que você tem autoridade no nome de Jesus para trocar na cruz? Você pode lançar todo o ego, toda altivez, prepotência, arrogância, jactância. Você pode dizer: Senhor, eu abro mão, eu arranco isso da minha vida em nome de Jesus. Troca, Pai, isso comigo, esse jugo, esse fardo, dessas ações sobre a minha vida. Traz um bálsamo de paz, de domínio próprio, de humildade, de mansidão. Nós podemos trocar com Deus aquilo que nós vemos, irmãos. O maior cego é aquele que não vê seu comportamento. O maior cego é aquele que não vê quando o seu pecado está à porta. O maior cego é aquele que quer se enganar. O maior cego é aquele que está vendo que tem algo destoando de Deus.
na sua própria vida e não consegue dizer: Deus, eu estou indo por esse caminho, eu sei que vai te desagradar, eu não quero ser mais desse jeito. Ser cristão é isso, irmão, é você receber o Espírito Santo para Ele te lapidar e Ele te dizer: não quero mais isso, e você dizer: Senhor, não faz mais dessa forma, eu não quero fazer mais dessa forma, Senhor, eu não quero viver mais dessa forma, Senhor, faz de um jeito que eu não me afaste da Tua presença. Amado, quantas batalhas eu já passei comigo mesmo, aonde eu cheguei: Senhor, eu não quero ser mais quem eu era, Senhor, faz um vaso novo, muda meus comportamentos, muda meu temperamento, me dá domínio próprio. E Deus me dava prova, Deus me colocava em situações para exercer domínio próprio, para exercer amor. Ei, a vida com Deus é um processo, é de glória em glória. Todos os dias vamos ser lapidados. Deus vai nos colocar em ambiente onde pessoas foram ruins, onde pessoas viraram as costas para nós. Deus vai nos colocar em ambientes onde as pessoas vão nos olhar tortos mesmo. Ei, o que foi que os primeiros apóstolos receberam? O problema é que nós queremos um evangelho de camaradagem. Nós queremos um evangelho onde vamos ser tratados com falsidade, porque não queremos viver relacionamentos verdadeiros, porque relacionamentos verdadeiros vai lá na sua ferida. O relacionamento verdadeiro é onde Deus vai usar o seu irmão para te exortar, porque a palavra de Deus diz: exortai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Porque, irmão, enquanto estamos nesta vida, quem precisa de conserto para ver Deus somos nós. Não é Deus que precisa ser consertado para a gente ver Ele, não, irmão. E o conserto é diário. Eu fico muitas das vezes falando com o Senhor: não é possível. Eu vejo coisas que o Senhor cobra de mim, glória a Deus, que o Senhor, aleluia, o Senhor exorta aqueles que o Senhor ama. E muitas pessoas já não estão nem sendo exortadas, porque você já deixou viver da forma que quer, como diz Romanos capítulo 1. E eu falo: Senhor, como é que eu estou vendo isso aqui, já me dói. Quando o Senhor fala comigo sobre algo, já me dói. Eu quero, Senhor, eu quero resolver isso, eu quero melhorar, eu quero ser livre, eu quero ser liberto. Eu não quero viver mais da velha natureza, eu não quero ser mais do mesmo. E quando eu vejo irmãos que Deus só pede um mínimo, eles criam N dificuldades, eu digo: meu irmão, você precisa passar por mais provas para ver realmente o lapidar de Deus. Sabe, irmãos, nós temos uma igreja que está chegando diante do Senhor com a sua casca. Nós temos um povo que está se apresentando seco diante de Deus. Nós temos um povo que se apresenta diante de Deus superficialmente. Nós temos um povo que quer viver uma relação de falsidade com Deus. Nós temos um povo que falta sinceridade. Nós temos um povo que nos púlpitos pregam coisas que eles nunca viveram, mas tem livros para vender. Rabachuri Cantaramaná Surimanai. Nós temos um povo que é enganado facilmente, porque não quer viver segundo o Espírito Santo. Nós temos um povo duro de coração, um povo que não quer se arrepender, que não quer perdoar, que tem dificuldade de entender aquele perdão da cruz. Amado irmão, amada irmã, só de lembrar que no caminho do Getsemane, ele já gotejava sangue. Naquele caminho do Getsemane, ele já gotejava de tamanha opressão e aflição. A cruz não havia chegado. A cruz não havia chegado. Mas o tamanho da dor do nosso Senhor era muito grande. Nós temos desprezado o Espírito Santo. Nós temos abandonado o Espírito de Deus. Nós não damos vez ao Espírito Santo na nossa vida. Nós não queremos que Ele participe de nada. As nossas escolhas são nossas.
Nós só perguntamos a Ele depois de decidirmos. Nós não estamos trazendo Jesus para os altares. Nós já subimos os altares para pregar nós mesmos. Homens que se intitulam, homens que se soberbecem, que chegam lá cheios de si, porque tem carro, rimanaço, porque tem grife, porque tem, aleluia, terno importado, e aí querem colocar um jugo sobre o povo, que só pode pregar se tiver de terno, mas nunca ofertaram um terno na vida de ninguém, iramaço. Sabe, irmão, é tanta hipocrisia sendo jorrada, que aqueles que verdadeiramente se entregam ao Senhor, e quando levantam o clamor pelas almas, pela igreja, sente a tristeza do Espírito Santo, sente o mover, como a igreja tem se movido, e vê o buraco que a igreja está caminhando. É por isso que Jesus ainda tem adiado Urimanai. É por isso que Jesus tem adiado a sua vinda, porque muitos ficariam de fora, muitos não teriam nem a oportunidade de entrar lá, mas Ele ainda está dando oportunidade, Ele está dando oportunidade a nós, irmãos. Ele está dando oportunidade à igreja, a igreja verdadeira, a igreja sem paredes, a igreja que se reúne em qualquer lugar, a igreja que abre seus lares para receber o necessitado, a igreja que abre a sua casa, como era no livro de Atos, que os apóstolos se reuniam em casas. Aleluia, aleluia. A gente precisa resgatar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus, Rabasurimanai. Não é a introdução da lei na graça, mas sim, quando o véu é rasgado, ele está dizendo: eu agora sou um sacerdócio, eu agora sou o leão da tribo de Judá. Ei, Hebreus vai dizer que quando se levantava sacerdote, era da tribo de Levi, mas Jesus é leão da tribo de Judá. As pessoas não conseguem nem discernir, não conseguem nem compreender que Jesus não é de Levi. E quando ele assume o sacerdócio, ele agora está dizendo: o ministério agora é meu. É por isso que Efésios 4 vai dizer, aleluia, que ele entregou ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, aleluia, ramanaço, pastores. Ele levantou os 5 ministérios dele sobre a terra, para a igreja ser edificada, transformada, renovada. Mas nós desprezamos até os ministérios. Hoje homens dizem que não tem apóstolos, congregações se levantam dizendo que não tem apostolado, que só foi até a época de Cristo. E Paulo, incrédulos, e Paulo, que Jesus já tinha subido aos céus, e vem em luz e converte aquele homem, e Paulo, que foi convertido com Jesus já assentado à destra de Deus, escolhido após Jesus ter subido, porque Jesus sobe e depois diz: Paulo, por que tu me persegues? E ele viu aquela luz como um clarão que cegou ele. Está na Bíblia, irmão. Amado irmão, nós precisamos ler Bíblia, nós precisamos aprender com a palavra de Deus, nós precisamos parar de sermos religiosos. Sabe, irmão, eu lhe pergunto, você que gosta de julgar aquelas pessoas que não estão, aleluia, debaixo de uma denominação, que vocês chamam de rebeldes, de desigrejados, é tanto rótulo que vocês colocam, de desviado. Tem muita pessoa que não está em nenhuma congregação, mas está cheia do Espírito Santo, que está fazendo a vontade de Deus. E muitos que estão fora das denominações vão subir, e muitos que estão lá vão ficar, para deixar a religião, para entender verdadeiramente o que é que Jesus estava fazendo quando entregou a graça.
por ter endurecido o coração, quando Deus levantou profetas para pregar ainda, como João Batista pregou: arrependei-vos e largai-vos os velhos comportamentos, as falsas doutrinas. Nós só vamos ter o entendimento. Eu glorifico a Deus que eu não vou estar mais aqui, em nome de Jesus. Eu já vou estar lá, com Ele na glória. Mas muitos só vão ter verdadeiramente essa visão quando estiver dentro da tribulação. Quando estiver dentro da tribulação, vão dizer: é verdade, rapaz, o negócio ficou estreito, porque Deus deu a oportunidade, falou que não era para cumprir a lei, falou disso e disso, falou desses aspectos da lei, mas nós, duros de coração, não queremos acreditar, queremos ficar. Você quer ficar, irmão? Fique você, porque no dia do arrebatamento, em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai subir eu e a minha família, em nome de Jesus. Mas quem quiser ficar, que fique. Quem quiser se endurecer, que se endureça. Quem quiser viver segundo a lei de Moisés, que viva. Quem quiser ficar cumprindo lei, guardando lei, que guarde. Eu vou guardar a graça. 2 novos mandamentos vos dou: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus entrega 2 novos mandamentos quando ele assume o sacerdócio? Porque após assumir o sacerdócio, ele está dizendo: se eu coloquei o meu Espírito Santo no seu coração, na sua mente, você não precisa mais estar vivendo segundo a lei de pedras, porque o Espírito Santo, ele traz consigo impresso toda a lei de Deus. Se você quer conhecer sobre a lei de Deus, porque Paulo pregou sobre lei moral, aqui já está comportamental. Os comportamentos que Paulo fala sobre aqui a igreja como a igreja deve viver e seguir, aleluia, ribaço. Paulo já estava pregando segundo o Espírito. Não é porque não tem mais a lei de Moisés que vamos andar de qualquer jeito. O comportamento é guiado pelo Espírito. Então já está impresso em você a lei moral, a lei civil, como é que você deve andar na comunidade. A palavra de Deus vai dizer que, olha que interessante, se um irmão for julgar outro e se usar da justiça terrena, não era melhor que entrasse em acordo? No livro de Coríntios, Paulo fala sobre isso. Julgamento terreno. Não é melhor buscar a sabedoria de Deus para que Deus julgue essa causa? Como foi com Salomão? No tempo de Salomão, o rei Salomão recebeu uma causa de 2 mães. E ali, Salomão exerceu a justiça de Deus. Será que Deus não vai exercer a justiça no tempo de hoje? Mas estamos tão enraizados nas leis que julgamos o nosso próximo, julgamos tudo. Você deveria julgar, aleluia, Isaac, quando também ele se casou. Quando ele se casou sem entrar em uma igreja. Ele se casou sem entrar numa igreja, porque aquele Eliezer foi lá buscar a Rebeca e trouxe. Quando trouxe, Isaac botou dentro da tenda. Está lá em Gênesis 24, vai lá ler Bíblia. E ele é o filho de Abraão, nosso pai na fé. Se Abraão casou Isaac mediante a vontade de Deus e pelo Espírito, porque lá em Gênesis 26:5 vai dizer que Abraão cumpriu todo o mandamento de Deus. Agora me diga, como é que Abraão cumpriu todas as leis, todos os mandamentos, se a tábua foi entregue a Moisés lá em Êxodo, lá na frente em Levítico, que fala de lei? Porque Abraão estava andando segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. Como é que Noé é achado justo aos olhos de Deus se não tem tábua? É porque Noé já praticava mediante a vontade de Deus as ações que Deus queria. Aí quando Deus olhou para a terra, viu graça em Noé. Mas viu graça como? Porque Noé queria fazer o que era direito. E é por isso que nós que estamos na graça, que quer andar direito e segundo a vontade de Deus, sem roubar, sem matar, tudo que está impresso na lei, você recebe o Espírito para não roubar, para não matar e não viver com os velhos rudimentos, com os velhos comportamentos. Isso é graça, irmão, favor imerecido. É você cumprir, aleluia, as leis e os mandamentos de Deus segundo o Espírito Santo e não segundo a lei de Moisés. Não guardar a lei e não guardar sábado e não comer carne de porco. Isso aí foi entregue ao Israel terreno. Você é Israel celestial.
Você é Israel espiritual. O que muitas pessoas precisam entender é que quando Romanos 11 fala de sermos enxertados e fazermos parte agora das bênçãos de Deus, mediante a um enxerto que foi feito, ou seja, Deus tratava com Israel até aqui, Deus parou de tratar com Israel e insere a igreja, e a palavra de Deus vai dizer que a igreja tem direitos e deveres, e a igreja receber promessa, ela recebe nova morada. Nós éramos, aleluia, sem morada, nós não tínhamos morada. Jesus disse: vou fazer-lhes morada, porque Ele agora está comprando a igreja com o sangue, aleluia, com o corpo dele. Na ceia Ele está dizendo: estou aqui comprando vocês, estou partindo pão, e aqui é meu sangue, eu agora estou comprando vocês no meu sangue, e transformando vocês no meu corpo, e vocês agora fazem parte de mim, e fazendo parte de mim, vocês têm direito junto ao Pai. Vocês não receberam promessa de Isaac, de Jacó, de Abraão, segundo a lei terrena, segundo a vontade terrena, porque eles receberam uma promessa de Canaã, de terra prometida. Ei, você, igreja, recebeu uma promessa de Jesus, que era uma nova morada, uma morada celestial. O que precisa é tirar os olhos da terra para, aleluia, abrir o coração e receber de Deus. O que falta é quem ensine a verdade, para as pessoas poder compreender e abrir a sua mente, que nós não somos israelitas, nós somos, aleluia, brasileiros. Para quem é do Brasil, para quem é do Japão é japonês, para quem é da China é chinês. Você que mora em qualquer lugar, em outro país, você tem aquela naturalidade, mas Ele comprou língua, tribos e nações, e fez tudo um povo só. Romanos vai dizer que Ele acabou com o muro de inimizade e formou todos junto com Israel em um povo só, mas não segundo a carne, porque Romanos capítulo 8 vai dizer que quem anda na carne é inimigo de Deus, segundo o Espírito. Porque o que esperamos, o apóstolo Paulo diz, não é uma esperança terrena, é algo celestial. Se esperamos algo celestial, como devemos andar carnalmente esperando promessas terrenas? O que já tem, aleluia, para descer sobre as nossas vidas terrenas é somente aleluia, aquilo que Deus quer derramar como bênçãos mediante a obediência. Ou seja, a partir do momento que você faz parte em espírito de um povo chamado povo de Deus, agora você tem direito às bênçãos do Senhor. Assim também como as desobediências traz consigo as maldições. Quer dizer, nós queremos viver segundo a lei para dizimar, para batizar, para ceiar, para guardar sábado, né? Nós queremos guardar todos os mandamentos da lei e se esvaziar da graça. Nós queremos sair da graça e não buscar o pleno conhecimento da verdade. Nós queremos fazer como, aleluia, Rabassuri cantaramanaço. Nós queremos viver a meia graça, onde o Senhor fala se pode colocar vinhos novos em odres velhas. Aí Ele está dizendo: olha, se botar o vinho novo, ou seja, a nova aliança na velha, vai romper. Porque o que eu estou trazendo é algo superior. Eu estou estabelecendo o reino de Deus e estou trazendo para vocês coisas espirituais. Eu estou trazendo vivências espirituais para um povo que não me conhecia, para um povo que não, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que os profetas profetizaram: um povo que não me amava, agora vai passar a me amar. Um povo que não era meu, agora vai ser meu. O que Deus está falando? Através de Isaías, através dos outros profetas, Ele está dizendo que nós, que não tínhamos casa, não tínhamos moradas, gentios, estrangeiros, assim como aquela mulher cananeia que vai até Jesus e ele diz: não posso dar do pão a vocês, porque eu vim para estes. Ou seja, está dizendo: olha, eu não posso pegar o pão dos judeus, que eu vim para eles aqui, e dar a vocês. Aí ela vai e vira para Jesus e diz: olha, até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu dono. Ou seja, ela está dizendo assim: olha, eu vim aqui humildemente te pedir, me aceita, muda a minha vida, muda a minha casa, muda a minha história.
Muda a vida da minha filha. Aleluia. Muda a vida da minha filha. Ela está partindo. Ela tá daquele jeito lá e só o Senhor é a solução. E aí quando ela demonstra fé, aí Jesus exerce um milagre. Ei, Jesus só agia mediante a fé. Com Bartimeu foi assim. Todos que chegaram até Jesus foi mediante a fé. A Bíblia vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. E você, igreja? E você, povo de Deus? Tem exercitado sua fé? Tem buscado entender as questões do reino de Deus? Nós precisamos, irmãos, nos lançar nos pés do Senhor e buscar o verdadeiro entendimento do que a palavra de Deus tem nos dito todos os dias. O que é a graça? O que é a lei? O que a lei diz? Até que ponto foi a lei? Se hoje eu tenho o Espírito Santo, e se no Espírito de Deus, aleluia, Deus não ia mandar amado, vamos, sincero e honestamente, parar um pouco aqui. Para que Jesus iria morrer na cruz? Deus ia entregar o Filho dele unigênito, para que eu e você, além de receber o Espírito Santo, vivesse segundo a lei. Porque a Bíblia vai dizer que a lei, por sua fraqueza e inutilidade, não aperfeiçoou nada. Ou seja, aqueles homens descumpriam a lei todos os dias. O povo de Israel, santificado, comprado por Deus, mediante as promessas, porque Deus escolheu Israel para ser dele, então é dele. Israel é a esposa. Aleluia. As pessoas nem de fé, nem conseguem discernir, na verdade, porque Israel é tratada como esposa, igreja de noiva, faz uma mistura retada, faz um balaio de gato, como diz na Bahia, balaio de gato retado, sai misturando. É por isso que hoje vivemos lei misturada com graça. E aí quando vamos pregar a graça, para muitos que já estão enraizados na lei, só falta usar o quipá, só falta tocar a trombeta quando tem os seus cultos, porque eles estão tão enraizados em Israel, como hoje, né? Muitos vão viajar para Israel, não para conhecer, né? Mas sim com um fim religioso, levando os seus corações a vontade dos seus próprios corações, como diz em Jeremias 17, 9 e 10. Porque você é Israel celestial. Aí o povo fica mais ainda preso à lei, mais ainda encarcerados, cerrados, sem um verdadeiro entendimento de que o Espírito Santo está dentro de você, para você ser uma nova criatura. Você foi batizado pelo Espírito, para que você pudesse viver verdadeiramente na graça, na plena comunhão. As pessoas que não conseguem entender e discernir, quando João Batista diz: quem carece de ser batizado sou eu. João Batista diz: olha, eu batizo com água, mas ele batiza com fogo. E qual foi o batismo que aqueles apóstolos receberam? Com fogo. Ah, irmão, é a transição. Jesus, quando assume, ele eleva o patamar para uma aliança superior. E ele apresenta agora essa aliança da graça de forma superior. Ele está trazendo agora uma forma diferente de a gente viver segundo a vontade de Deus e sendo governado pelo Espírito Santo. E é por isso que você tem que ser batizado pelo Espírito Santo. E se você, aleluia, deseja em seu coração, seja batizado em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer que há um só corpo, uma só fé e um só batismo. É a palavra, irmão, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ei, eu não estou aqui para trazer contenda nem divisão. Eu não estou aqui para trazer algo diferente não, irmão. Sabe o que acontece? A igreja parou de ler Bíblia. A igreja se formou, aleluia, a igreja se tornou teológica. A igreja parou de buscar
do Espírito à verdade. A igreja começou a colocar homens como seus tutores. O tutor é o Espírito. 1 João vai dizer, 1 João 1,27, que o Espírito de Deus nos ensinaria todas as coisas e não teria coisas que nos faltassem. Em Gálatas 5 vai dizer, aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha o que Gálatas 5 vai dizer. A partir do versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que é andar em Espírito? O que é viver em Espírito? É o Espírito Santo que deve ser o tutor. Ele que deve gerenciar a sua vida. Ele tem que gerenciar o culto. Ele tem que gerenciar a pregação. Não é como eu e você quer. Porque se nós quisermos governar as coisas de Deus, nós vamos apresentar um culto morto. É por isso que lá na palavra vai dizer que havia uma igreja que já estava morta. Aí quando você fala com o irmão, você está morto. Eu vou para a igreja. Ou só está cumprindo um ritual. Um ritual religioso, um rito religioso. Vou melhorar até a palavra, em nome de Jesus. Já está cumprindo um rito religioso. Ah, irmão, você está falando que eu não devo... Não, estou falando que você deve buscar de Deus uma verdadeira comunhão, todos os dias. O seu altar é levantado todos os dias. A sua comunhão com Deus não começa lá quando você entra no culto, não. Começa quando você acorda. Quem você tem, aleluia, conversado quando você acorda? Quando você dorme? Será que quando você vai orar, você espera Ele responder? Será que quando você está lá em oração, em clamor, você espera Ele falar a vontade dEle? Sabe o que acontece, irmão? Nós estamos nos posicionando como igreja, como filhos de Deus, mimados, só querendo saber de Deus o que é que Ele tem para nos dar, e não aquilo que Ele tem para nós realizarmos no nome dEle. E é isso que tem acontecido com a igreja. Uma igreja que não quer andar em espírito, uma igreja que quer viver segundo a sua vontade, uma igreja que faz cultos programados, como se o Espírito não renovasse de manhã, de tarde e de noite. Ei, a palavra que eu estou trazendo aqui agora, aleluia, não vai ser a mesma se eu for pregar, aleluia, 2 horas depois, porque o Espírito ele renova. A palavra de Deus se renova a cada dia, e nós hoje estamos montando programação de cultos, cultos assim, cultos assado. Oh, aleluia. Aonde foi que Jesus fez um culto e disse que era profético? Aonde foi que Jesus fez um culto e disse que era da família? Todo culto tinha famílias. Aonde foi que Jesus fez um culto e disse que era das crianças? Ah, irmão, é porque lá na igreja tem muita criança. Fale com os pais e trabalhe em cima da educação. Porque o que precisa ser ensinado nas igrejas é sobre educação, é sobre honra. As pessoas não conhecem nem sobre honra, tão pouco sobre educação. Mas se desse lugar, o Espírito Santo também conheceria sobre cidadania. Porque ser cidadão dos céus reflete na sua vida como cidadão na terra. Como não temos dado lugar ao Espírito Santo, é difícil ter uma relação de cidadão na terra, porque você desconhece quem é seu Pai Celestial, desconhece que Ele é santo, desconhece como Ele anda e como Ele vive, e por desconhecê-lo, você aplica a sua própria justiça na terra e anda como você quer. É por isso que é muito mais fácil se prender a uma religião e ser um religioso e viver segundo, aleluia, o velho mandamento, e não segundo a nova aliança. Porque no velho mandamento ele vai me dizendo pontos que eu devo seguir, e viver na nova aliança é perguntar a Jesus: e aí, Senhor, eu vou sair agora, o Senhor quer me vestir? Jesus, eu vou para uma festa, o Senhor quer dizer qual é a roupa que eu vou hoje? Senhor, eu vou pregar uma palavra, o Senhor quer me vestir? Senhor, eu vou comprar ali algo na minha casa, o Senhor quer dizer o que eu devo comer essa noite? Nós sofreríamos menos, nós seríamos, aleluia, menos afligidos. As preocupações não nos roubariam tanto se passássemos a perguntar mais ao Senhor todas as coisas. Pois Ele diz: eu tenho planos de te fazer bem e não de te causar mal. O problema é que nós estamos vivendo segundo a nossa natureza. É por isso que estamos suscitando a ira de Deus.
Porque se andamos segundo a natureza carnal, nós nos tornamos inimigos de Deus, porque a carne não pode fazer nada. Ei, amado irmão, olha que maravilha! Se a carne não pode fazer nada, e ela nem o faz, está lá em Romanos capítulo 8. Porque devemos viver segundo a lei, será algo para segurar o homem de pecar segundo a carne. Porque não dá lugar ao Espírito Santo e viver segundo a graça? Amado, Deus não deixou a igreja desamparada, não. Ei, amado irmão, você vai dizer assim: ah, meu amado apóstolo de Jesus, então você está me dizendo que se não tem dízimo, como é que aquela igreja vai sobreviver? 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo fala das ofertas que a igreja recebia, como devemos ofertar segundo está proposto no nosso coração e nas nossas mentes. E é por isso que o batismo ele é elevado a outro patamar. Não é, amado, as pessoas não conseguem nem ter uma plena compreensão. Por que Jesus foi batizado se ele não tem pecado? Olha, o batismo na água é para remissão de pecados, não é isso? Não é isso que a gente aprende? Eu já fiz parte, irmão, de uma denominação. Hoje eu faço parte do corpo de Cristo, e glória a Deus e aleluia, onde Ele é o cabeça de todo o corpo e eu sigo as ordens dEle, e me reúno sempre com os irmãos para louvar a Deus, para cultuar. Sempre tem um lar aberto precisando, sempre tem alguém precisando ouvir uma palavra de Deus, sempre tem alguém precisando na rua, sempre tem alguém na passarela querendo tirar a vida, e você pode ser instrumento de Deus. Sempre tem alguém perdido, com aflições e angústias, que a gente já agora arranca em nome de Jesus toda aflição, toda angústia, toda opressão e depressão caindo por terra em nome de Jesus. Quantas pessoas estão precisando de você para usar a autoridade do nome de Jesus? Eu creio que Jesus está contando com você. Talvez a sua família esteja escravizada, seus filhos em depressão, sua família presa ao alcoolismo, e Deus quer usar você para arrancar todo espírito de vício na mente subconsciente em nome de Jesus. E onde que você está? Está esperando que o seu pastor faça isso? O seu bispo? A igreja está muito cheia para ele estar visitando a sua casa. A igreja está tão cheia, as denominações estão tão cheias que não dá para fazer visitas. E aí Deus tem permitido que isso aconteça, sabe por quê? Para que a idolatria venha cair por terra em nome de Jesus. Porque o homem passou a idolatrar, aleluia, homem idolatrando homens, porque ele tem muito conhecimento, porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele faz daquele jeito, ele conhece a Bíblia de trás para frente. Eu prefiro conhecer a Bíblia, mas em primeiro lugar conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer a Deus, porque é isso que vai fazer com que eu reconheça as minhas ações pecaminosas, porque a letra é morta e o Espírito vivifica. E eu, tendo o Espírito vivificado em mim, o Espírito Santo vai me convencer do pecado, do juízo e da justiça. Lemos tanto isso e não colocamos em prática. Dizemos que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, mas na hora nós esquecemos da palavra, nós esquecemos do Espírito e queremos exortar segundo a nossa própria carne. E aí, o que acontece? Inimizade com Deus e com o seu próximo. Essa tem sido o comportamento dos nossos irmãos em Cristo. Eu não estou aqui pregando contra as denominações, irmãos. Estou trazendo algo que vai despertar. Como eu queria que em todas as placas tivesse escrito Jesus, ao invés de nomes e sobrenomes, tivesse escrito Jesus. E todos verdadeiramente teriam entendimento do que é ser irmão. Não quando um irmão se move de uma denominação para outra, ele deixa de ser irmão em Cristo. Ele para de ser irmão. Parece que ele parou de ser servo. Parece que ele se desviou. Ele não congrega mais aqui. Aí passa na rua, não falam. Que comportamento, irmão, a gente vê. Pessoas que, porque você não faz parte de uma denominação, lhe rejeita, lhe calunia, lhe chama de desigrejado, lhe chama de perdido. Pode chamar do que quiser. Eu só glorifico a Deus. Eu quero ser aquela voz que clama no deserto. Pode não ter milhares de pessoas aqui nesse momento, nessa live, mas eu sei que os anjos de Deus estão me assistindo.
O Senhor, Ele está lá no trono dele e Ele está, regozijado, não pelo meu desempenho, mas porque eu estou fazendo a vontade dele. Eu não estou aqui para me engrandecer, mas eu estou aqui para louvar o nome do Senhor. Só eu me dispor de vir aqui e colocar a minha cara a tapa para que o evangelho verdadeiro seja pregado, eu já estou me colocando como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ele venceu o mundo. Ele também disse que seríamos perseguidos por amor do nome dele. Ele também disse que quem ama a sua vida mais do que a ele não é digno dele. Então não posso amar a minha vida nem minha reputação mais do que a Cristo. Se eu conheço a verdade, eu vou pregar a verdade, doa quem doer. Se não quiser falar mais comigo, só entra no céu se amar o próximo. Se não quiser mais ver minha cara, só entra no céu se amar o próximo. É por isso que temos o Espírito Santo, para vivermos na verdade, e não segundo as filosofias e rudimentos do homem, e não na palavra de Deus sendo transformado naquilo que eu quero e que eu desejo que a igreja tenha que viver. A igreja tem que viver mediante a vontade de Deus, mediante o Espírito Santo, mediante e segundo a vontade do Espírito e do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé e que é o cabeça de todo o corpo. A igreja precisa verdadeiramente despertar e parar de desprezar o Espírito Santo. Nós temos desprezado o Espírito Santo, nós temos escanteado o Espírito Santo. A igreja tem abandonado o Espírito Santo. Os cultos começam e o Espírito fica fora do culto, fora das denominações. Muitas denominações, eu não estou aqui generalizando, muitos lugares estão deixando o Espírito Santo do lado de fora. Muitos lugares ninguém nem sente mais a presença. Muitos lugares, quando alguém começa a ministrar, os irmãos já estão dormindo. Muitos lugares, a graça e a paz, minha pastora, louvado seja Deus pela sua vida, amém? Muitos lugares já nem conhecem, aleluia, Rabassuri Manasso. Muitos lugares já estão sem o verdadeiro entendimento daquilo que Jesus opera e daquilo que Ele faz. Muitas igrejas, irmãos, já estão se cientificando, ou seja, colocando um jugo científico nas coisas de Deus. Muitas igrejas já trouxeram a psicologia para dentro da igreja, onde o sangue de Jesus não cura mais a depressão. Muitas igrejas já estão colocando N fatores no lugar de Cristo e do sangue de Jesus. E é por isso que temos um povo ainda doente. A população brasileira, no meio da população brasileira, é onde se cresce mais o número de farmácias. Sabe por quê, irmão? Porque tem um povo doente, um povo que só quer correr atrás do remédio, mas não busca o sangue de Jesus que cura. Se nós, antes de ir atrás do médico, dissesse: Jesus, eu quero ser curado por Ti, o Senhor vai me libertar, o Senhor vai me curar, o Senhor vai me resgatar, me transformar. Eu não sei qual é o seu pedido que você está precisando nessa noite, mas se você rasgar o coração diante do Senhor, Ele faz. O problema é quem vai apresentar esse evangelho. Quem é que quer falar que Jesus cura hoje? Se hoje temos tanto, a medicina evoluiu tanto, é por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria. Sabe por que o conhecimento se multiplicou? Para eu e você parar de buscar Jesus, para a gente querer fundamentar todas as coisas em bases científicas, para que quando o arrebatamento acontecer, nós vamos dizer assim: sabe o que aconteceu? Foram naves espaciais que abduziu os crentes, mas eu sei que naquele dia vai ser como um abrir e fechar de olhos, ou seja, vai ser num piscar de olhos que eu e a minha família e a minha casa não estaremos mais aqui, porque quando piscarmos já estaremos ao lado de Jesus, ao lado do Deus Todo-Poderoso, assentado à mesa do banquete. Eu não sei onde você quer ficar, eu não sei onde você vai estar, mas eu sei, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Eu sei que tenho crido, eu sei onde eu coloquei minha esperança, e eu sei para onde eu vou.
O problema é quando a gente não sabe para onde vai. A gente fica perdido, fica preocupado e fica sem saber. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Confie no Senhor e lance toda desconfiança fora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos trazer a verdade para os púlpitos. Nós precisamos trazer a verdadeira, aleluia, aliança. A aliança em Cristo Jesus. A nova aliança mediante o Espírito Santo. Mediante aquilo que Jesus, ele tem nos direcionado. Nós precisamos cada dia mais caminhar na verdade. É por isso que a Bíblia diz: e conhecedes a verdade, e a verdade vos libertará. Amado, no início da caminhada cristã, esse evangelho que eu estou pregando aqui, que para muitos pode ser algo novo, era chamado de o caminho. E como era o caminho? Nós vemos Deus exortar Josué: não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, mas medita na minha lei de dia e de noite. E a gente tem meditado na lei do Senhor? A lei que eu falo é as Escrituras, os mandamentos de Deus que estão impressos nas Escrituras, mas que ao recebermos o Espírito Santo, já está tudo lá. É por isso que você, quando vê algo que é de alguém, você não consegue pegar para você. Por quê? Você sabe que você está roubando. É o Espírito Santo que está te convencendo. Quando o Espírito Santo já não está fazendo mais isso, é porque você travou seu coração. É por isso que nós não vamos caluniar ninguém. É por isso que nós não vamos mentir com o nome de ninguém. É por isso que nós cada dia mais temos que lançar fora toda malícia, toda mentira em nome de Jesus nas nossas vidas. Nós temos, irmãos, autoridade no nome de Jesus para tirar todo o fruto podre e lançarmos sobre a cruz. Na cruz ele levou tudo que é contrário a nós. Você tem autoridade no nome de Jesus para arrancar e trazer a verdade, trazer o amor, a alegria, os frutos do Espírito Santo, como diz lá em Gálatas capítulo 5. Vai dizer que os frutos do Espírito, eu vou ler para você, mas os frutos do Espírito a partir do versículo 22, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, isso aqui é algo superior. Isso aqui é o cumprimento daqueles que andam segundo a Cristo, mediante o Espírito Santo. Você vai refletir a luz de Jesus. As pessoas vão ver amor em você, vão ver fidelidade, vão ver alguém justo, não segundo a sua própria justiça. É isso que precisamos, irmãos, despertar para a verdade do Evangelho. A palavra que Deus me trouxe hoje estava no livro de Gálatas capítulo 3, versículo 25, que diz assim, aleluia: agora porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle. Agora porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre o controle do tutor, ele está dizendo assim, ó, se você crê em Jesus, o que foi que Filipe falou para aquele homem eunuco? O que foi que Filipe falou? Se crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E o que a palavra diz lá em Romanos? Se crer no teu coração e confessar com tua boca que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, será salvo. Não é assim? Por que a gente quer trazer um misticismo, ou seja, trazer uma mistura naquilo que foi entregue mediante a fé? Olha que maravilha. Agora, porém, tendo chegado à fé. Quando foi que chegou a fé? Jesus. Todos que foram até ele foram curados por fé. Aí ele é elevado aos céus para que o evangelho dele continue mediante a fé. Porque eu não vi Jesus, mas eu vou vê-lo naquele grande dia. Mas em espírito ele se apresenta a mim e a você. Você sabia disso, irmão? Que em espírito Jesus se apresenta a mim e a você. Ele se apresentou a Paulo. Se você desperta os dons de visão e revelação, Jesus vai lhe dar sonhos proféticos. Jesus vai se apresentar diante de você. Jesus vai conversar contigo, vai segurar na tua mão. Se você não carregar incredulidade em teu coração,
Se você não carregar medo, incerteza, insegurança, que a gente já arranca isso tudo em nome de Jesus, desligamos na terra e no céu, na sua vida e na minha vida, e na vida de todos aqueles que assistirem em nome de Jesus. Nós temos que parar de ser incrédulos. Jesus é levado aos céus, vem agora em um corpo glorificado, atravessa a parede. Você sabia que tem muitos irmãos que não sabem que Jesus atravessou a parede para que Tomé, que era aquele mais incrédulo, pudesse tocar nos furos? Você sabia, irmão, que tem gente assim nesse tempo de hoje? Você sabia de que todos os apóstolos escreveram algo na palavra de Deus, está aqui na Bíblia, mas você não vê uma citação de que Tomé escreveu alguma parte? Sabe por quê? Porque a incredulidade faz com que você não faça parte da história. Você até vai ser inserido. Quantos vão ser salvos, mas vão chegar com as mãos vazias diante do Senhor? Ai, foi salvo, cadê os galardões? Senhor, não fiz nada. Eu sentava lá na igreja, ouvia a palavra, recebia do Senhor, mas eu não entendia que tinha que colocar em prática na rua, não. Eu não entendia que tinha que falar do Senhor, que tinha que resgatar almas, que tinha que curar o cego, ressuscitar. Está lá. Quer dizer que aquela ordenança só foi para os apóstolos. Aí eu pergunto, o que você está fazendo na igreja? Se aquela ordenança foi só para os apóstolos, se tudo o que foi entregue só foi para os apóstolos e para a igreja daquele tempo, o que eu e você estamos fazendo na igreja? O que queremos dentro do corpo de Cristo, se não queremos a vontade de Deus? O que queremos então? É viver nossa própria vontade debaixo de Deus? Vai ser um grande problema. Para mim e para você exercer a nossa própria vontade, através da soberba, da altivez e da prepotência que eu já arranco e desligo na terra e no céu, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Quantas pessoas chegam orgulhosos diante de Deus e não conseguem lançar fora? Pai, eu lanço fora todo orgulho diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, traz humildade no meu coração. Pessoas que não entendem que se chegar lá orgulhoso diante de Deus, Deus nem recebe. Sabe por quê? Aquele que se ousou ele disse que ia subir aos altos céus e seria como Deus, ia sentar no trono. Quem foi esse? Eu estou conjecturando, irmão, do tamanho da ousadia de Satanás, que se ensoberbeceu, entrou orgulho no coração dele, e ele agora queria tomar o trono de Deus. Quantas pessoas, se tem um rei na barriga, chegam diante de Deus, fazem igual aquele homem que foi orar, que disse: eu faço isso, eu jejuo não sei quantas horas, eu faço assim, eu faço assado, eu faço daquele jeito. E aí vem aquele homem, diz: Senhor, eu sou pecador sim, o Senhor que me lavou, me curou, me libertou, e Senhor, e se eu prego o evangelho é pela tua graça, porque me foi imposta, aleluia, que eu pregasse o evangelho. O apóstolo Paulo diz que foi imposto a ele, aleluia, e o Senhor diz, aleluia, se você vier de bom grado me servir, aleluia, eu te uso para as nações, eu te uso para o meu povo. Muitas pessoas querem ser usadas como instrumentos de Deus, mas não querem abrir o coração, não querem. É mais fácil fazer um curso de teologia, né, irmão? Para ser conhecido no meio dos teólogos, para que você ganhe um know-how, ganhe um anel. Eu estou aqui ministrando uma palavra, glória a Jesus, humildemente, pelo Espírito Santo de Deus que me trouxe, porque se não vier do alto, nada eu posso receber. Se não for Deus operando, eu nem venho aqui pregar. É por isso que muitas pessoas não conseguem compreender quando eu não venho aqui fazer uma live, porque a obra não é minha, a obra é de Jesus. E se a obra é de Jesus, quando ele diz que tem culto, tem. Quando ele diz que não tem, não tem. É por isso que tem gente que às vezes fica entristecido até com a minha própria vida, porque quer que tenha live todo domingo, mas a live não é minha. Eu não vim aqui criar um ato religioso, eu não vim aqui criar uma placa, eu vim aqui pregar
Cristo e Cristo ressuscitado, aleluia. Eu vim aqui só ser um mensageiro de Deus. Eu não vim aqui estabelecer um ambiente onde todo domingo você vai me encontrar. Ei, a palavra de Deus vai dizer que o servo do Senhor, o apóstolo Paulo diz que primeiro tem que cuidar também do seu lar. Quantos querem ministério, quer ser ungido e aí pede para casar, se casa, ele vive mais para a obra e se esquece da família. Queria casar, queria família, mas agora a obra é tão grande que ele vive de forma itinerante, fazendo várias pregações em vários lugares e a esposa em casa, os filhos em casa. Aí quem vai doutrinar os filhos? É só a esposa? Ou o pai tem um papel importante na vida das crianças, dos filhos? Nós precisamos repensar. Nós precisamos buscar de Deus. Quantos passam a semana toda trabalhando, chega no sábado e no domingo, eu não posso faltar um culto, a esposa dizendo, poxa, me leva para comer uma pizza, me leva para tomar um açaí, me leva para dar um passeio no shopping, e ele está ali, só ouvindo o coração dele. Aí vai para o culto, chega lá, dorme, nem ouve a palavra. Aí vai para o lugar, chega lá, entra de um jeito e sai da mesma forma ou até pior. Aí chega em casa, a esposa está com a cara desse tamanho, porque não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, não consegue dizer, Senhor, hoje é dia de eu ir para o culto, ou é dia de eu pegar a minha esposa e dar um passeio, hoje é dia de eu sair com a minha esposa e passear, tomar um sorvete, uma salada de fruta. Quantos irmãos? Porque colocou que ele é acima de Deus, porque a obra é de Deus, e eu não posso faltar. Irmão, Deus não depende de tu não, irmão. Deus não depende de mim, eu que dependo de Deus. Se eu não me posicionar aqui para me esvaziar e ele falar e eu só abrir a boca, nem pregação tem. É o que muitos não conseguem compreender. Eles acham que vão fazer tantos cursos que eles vão conseguir dobrar a Deus e a sabedoria vai ser colocada na mente deles através da vontade deles. Eles até se enfadam com muitos livros, com muita teologia, mas não querem exercer a plenitude de vida em comunhão com o Espírito Santo. Aí quando ele vai pregar, se ele não tiver com o esboço, ele se perde. Eu só estou com a Bíblia aberta aqui, e desde a hora que eu abri a boca, quem está pregando é o Espírito Santo através da minha vida. E eu abro a boca, ele fala, ele cita versículo, ele cita capítulo, e se vacilar, eu parar aqui, ele vai pregar a Bíblia toda, porque não sou eu, é ele que está falando através de mim. E eu não preciso de nenhum esboço. Veja que não tem notebook aqui na minha frente, não tem notebook aqui do lado, só tem a mesa e eu, e a parede aqui atrás. Mas quando a gente se dispõe com o coração para Deus e se esvazia diante do Senhor, Ele usa o vaso como Ele quer. Aí eu não preciso ficar a semana toda fazendo um planejamento, montando um esboço, montando um slide para chegar aqui e apresentar para você. Porque aí eu estou tirando a vez do Espírito Santo e dizendo a Ele, olha, o Espírito Santo, você é limitado. Eu tenho que fazer uma programação aqui, porque como você tem um limite, né, para poder derramar algo sobre a minha vida e para eu derramar para as pessoas, eu preciso trazer algo programado. E aí você programa tudo direitinho, e aí o Espírito Santo, ele vai lá e diz, já que você faz, eu vou deixar você fazer. Se você faz, eu não faço. Amado, eu falo por experiência própria, porque uma certa feita eu fui ministrar algo em um culto em um lar, há anos atrás, e o irmão me chamou depois e falou assim, irmão, deixa o Espírito fluir, para de anotar, isso aí é letra morta. Aí eu, puxa, fiquei impactado, e desde aquele dia em diante, né, como ele costuma falar comigo, né, um amado irmão na fé, ele diz assim, rapaz, tu tomou vergonha na cara? Eu disse, glória. E aí, hoje eu venho aqui, não tenho notebook, tablet, nada, só a Bíblia aberta aqui, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo operando por meio de mim, e glória a Deus e aleluia. Desde o dia que eu entendi isso, acabou. Eu agora não preciso fazer esboço de nada,
Então, quando aquele homem me chamou a atenção, me corrigiu pelo Espírito, eu recebi porque era algo espiritual, disse, eu vou botar em prática. No princípio, eu fiquei relutando, a minha carne relutou. Poxa, mas eu vejo tantas pessoas fazendo, mas sabe o que é? A gente quer fazer como fulano está fazendo. É por isso que muitos estão presos na lei, porque quer viver segundo Joquinha, segundo Mariazinha, Joãozinho. Não, mas as outras denominações vivem assim. Mas naquele lugar vive assim. Minha mãe disse que minha mãe me dizia, você não é todo mundo. É por isso que uma das minhas orações, Rabaço, isso, diante do Senhor, Rabaço, isso, era, não me deixa enganado. Eu quero viver a verdade. E aí eu fui me debruçar nas Escrituras. Eu fui ler Bíblia, comer Bíblia. Isso aqui é alimento. No dia que eu não leio isso aqui, eu falo para minha esposa, eu digo, amada querida, ela disse, você está agoniado com o quê, meu filho? Eu disse, eu não li a palavra hoje, eu não assisti uma pregação, eu não ouvi uma oração. Aí ela, meu filho, mas você não já orou? Não já conversou com Deus? Você não está em espírito? Eu disse, eu estou, minha filha, mas eu estou com sede. Tem fome aqui, eu preciso me alimentar. Se eu não ler um versículo, é como se meu dia estivesse faltando algo. Isso é ter fome de Deus e de relacionamento com Deus. E as pessoas não conseguem compreender. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ter fome e sede de Deus, para que você não fique enganado, em nome de Jesus. Não dá mais tempo, irmão, para brincar. O Senhor tem revelado por meio de seus profetas que a vinda de Jesus está próxima, ou seja, o grande encontro nos ares já está próximo, da igreja com o noivo, da noiva com o noivo, e tem gente brincando ainda de se endurecer, pessoas que querem estar em relacionamentos que Deus não deu, aleluia, pessoas que querem fazer o que quer, da forma que quer. Faça se quer fazer. A Bíblia diz que é limpo, limpe-se mais, que é sujo, suje-se mais. Sabe, irmão, não dá mais para ficar perdendo tempo. Eu tenho dito isso a muitos irmãos, diz, olha, eu falo ao Senhor sempre, vem quem quer, anda conosco quem quer, vem aprender quem quer viver do jeito que quer, segundo o rudimento do homem, as filosofias do homem, segundo a doutrina do homem, vá viver, viva escravo, sei o que tu desejas. Se Deus falou isso, quem sou eu? Se Deus falou isso, entregou o homem aos seus próprios desejos, está lá em Romanos capítulo 1, quem sou eu para ficar relutando com ninguém? Irmão, a gente até vai lá, o Espírito Santo nos toca, né? Fala lá com aquela alma, a gente vai lá, aí o Espírito Santo vai lá de novo, aí fala, Senhor, eu sei que eu também sou durinho, Pai, e de vez em quando o negócio pega aqui, eu e o Senhor, né? Aqui na Bahia tem a capoeira, né? Aí eu digo, Senhor, tem vezes que a carne quer lutar uma capoeira aqui com o Espírito Santo, mas o Senhor toma a chave aí, toma o governo e eu vou. Mas eu aprendi algo, irmão, nesses últimos dias, nesses últimos meses, né? A minha esposa, ela ministrou algo no meu coração. Ela disse que todas as vezes que geramos expectativas, ela está atrelada a frustrações. E as frustrações geram tristezas, angústia na alma e aflições. Em nome de Jesus, eu já arranco e desligo na terra e no céu toda frustração, todo trauma na sua vida, em nome de Jesus, toda tristeza e aflições, para que cada vez mais você possa andar segundo o Espírito Santo em alegria e amor. Porque nós temos o mau costume de gerar expectativas. Geramos expectativas em todas as coisas. E muitas das vezes, as pessoas hoje, no meio denominacional, no meio da igreja, vou até falar no meio da igreja, né? Ela coloca a sua expectativa em um homem. Quantas pessoas a gente não encontra na rua? Quantas pessoas em obra missionária eu encontro? E aí ela fala, eu estou desviada. Eu disse, desviada de quem? Porque aconteceu algo lá na denominação e ela se sente desviada. Pessoas que eu encontro, irmãos e irmãs, cheias de Deus,
cheia do Espírito Santo, pessoas com dons de visões e revelações, pessoas que, aleluia, já estão servindo ao Senhor, mas que está com aquela luta porque não está em uma denominação, e muitos dizem que elas estão ali desigrejadas, desviadas, colocando julgos sobre essas pessoas. Quantas mulheres não conseguem profetizar dentro do seu lar porque o homem não está indo para a igreja? Ei, quantos homens já estão se ajoelhando e orando nos seus lares sem sua mulher ver? E aí ela, em vez de dizer, ele já é uma bênção, ele é pastor, ele é apóstolo, ele é bispo, entregar o ministério de Jesus na vida dele pelo Espírito, perguntar ao Senhor se tem ministério na vida dele, profetizar sobre a vida dele, aleluia. Eu faço isso com minha família, irmão. A minha sobrinha, eu chamo ela de profeta, é minha profetinha. Eu disse, pai, minha profeta. Teve um dia que teve um culto, ela com 1 ano, eu disse, vamos orar, você vai orar com o tio. E ela me olhava assim, com 1 ano, eu segurei a mão dela estendida assim, ela orava, vamos orar, profeta. Eu disse, agora vai orar junto com o seu tio para abençoar o culto. E ela estava ali orando junto comigo, e sorria, como se dissesse assim, meu tio, eu tenho 1 ano, não falo, mas o Espírito está recebendo, eu estou entendendo, Urabá, Surimanai. Só faltava ela abrir a boca e dizer glória a Deus e aleluia. Mas eu sentia pelo Espírito que ela estava participando. Isso é você crer que a sua família, ela já está salva. Isso é você crer que a sua família, ela vai viver sim o melhor de Deus ainda nessa terra, até a volta do nosso Jesus Cristo. Isso é andar por fé e não por vista. Eu não preciso ver meu pai em uma denominação para crer que ele crê em Jesus e que ele vai ser arrebatado. Eu preciso cada vez mais pregar o evangelho para ele, para que o Espírito Santo convença ele do que é pecado, para que ele abandone as velhas práticas. É isso que eu preciso fazer como servo do Senhor, ir até o meu povo e dizer a ele, isso está errado, abandona isso, Urabá-Surimanai, e você vai ter uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Quantos estão deixando de pregar o evangelho? Quantos estão deixando de resgatar suas próprias famílias porque estão esperando elas ir lá, vai lá no culto? Quantos estão perdendo? Não, lá no culto, Deus está dizendo, eu quero usar você. A pastora da casa eu já levantei, é você. O pastor da casa é você. O bispo é você. O evangelista é você. O mestre é você. O apóstolo é você. Deus está dizendo, eu já levantei vocês aí dentro dos seus lares. Seja profeta no seu lar. Profetize que sua família é uma bênção. Profetize que sua casa servirá ao Senhor. E que já serve mesmo você não vendo. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma irmã, que algo interessante, uma irmã foi visitar outra, e chegava lá, a irmã estava passando a roupa do marido, e de repente o cara chegou em casa embriagado, e aí causou uma confusão na mente da irmã, porque ela estava ali vendo a irmã passar roupa e já pronta para ir para o culto com ela, e chega o cara bêbado. Ela disse, irmã, não entendi nada, como é que você está aprontando roupa? Olha como esse homem está. Ela disse, se Deus disse que ele vai, ele vai. Se Deus disse que ele já está resgatado, ele está resgatado. Eu não preciso ver ele lá, eu já deixei a roupa dele pronta aqui, e toda vez que eu vou para lá, eu deixo a roupa dele pronta aqui, porque eu vivo por fé. Ela já cria que aquele homem já estava convertido, mesmo ele entrando na casa bêbado. Eu não preciso ver, eu preciso agir, eu preciso levar a cura e a libertação para o meu lar, para minha família, amigos, para aqueles que querem e recebem no coração a palavra de Deus, e não esperar que ele faça parte de uma congregação, irmão. Isso é muito pouco, isso chega a ser mesquinho, Rabaço. Para pessoas que têm, aleluia, é cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, querer ver somente um agir de Deus. Ei, aleluia, você pode elevar muito mais o ministério de Jesus na sua vida e no seu lar e na sua casa. A gente precisa parar de apequenar Deus.
Nós precisamos verdadeiramente criar uma consciência do que é ser cristão. Pai, eu já te agradeço, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Abre a mente, abre o entendimento dessas pessoas. Abre o coração, Senhor Jesus, para que elas possam receber verdadeiramente do Espírito da graça. Essa graça transformadora, essa graça libertadora, essa graça que elevou o nível, o patamar, aleluia, nos fazendo ceiar como o corpo de Cristo, dividindo e compartilhando o pão. Quando eu faço um café na minha casa, um almoço, que eu convido os irmãos para vir comigo, aleluia, vir na minha casa comer, ali eu já estou ceando e partilhando com eles. É isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11. Ele diz que uns comiam mais, outros comiam menos. Como pode ser somente um detalhe, se ele está falando que uns estão comendo demais? Abre o entendimento, igreja, do que Deus está falando. Paulo está falando de algo superior. Paulo está dizendo assim, olha, uma verdadeira comunhão é uma mesa farta, onde todos levam algo que tem nas suas casas. Se um tem feijoada, leva. Se outro tem arroz, leva. Se outro tem salada, leva. Se outro tem churrasco, leva. Chega lá, reúne todo mundo come, e quem tem menos, leva ainda para casa. É abastecido. Isso é ser igreja. Isso é ser corpo de Cristo. Isso é ceiar. Isso é ceiar. E não meramente dividirmos um pedaço de pão e um suco, trazendo um entendimento daquilo que foi feito lá com Jesus na compra do corpo. Quando ele disse que com sangue estava comprando aquele corpo, e ele divide o pão e dá a cada um deles, está dizendo assim, ó, esse é meu corpo, vocês agora fazem parte dele, e com esse cálice aqui que é meu sangue, eu compro vocês todos, aleluia. É um entendimento aberto. Deus precisa de pessoas que não venham cheio de rudimentos, cheio de coisas, cheio de filosofias, daquilo que acreditam. Ei, Paulo disse que ele considerava tudo esterco, para que a mente dele operasse, aleluia, para que a mente dele recebesse do Espírito de Deus e pudesse operar mediante a vontade de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus com tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, com os ensinos, nos colégios que eu passei, dizer, pronto, já estou pronto, eu sei ler, eu sei, aleluia, avaliar as escrituras desta forma, e desta forma eu entendo. O que eu entendo eu lanço fora. Quando você vai ler a palavra, você tem que dizer assim, Senhor, que ela venha me ler, e eu leia ela, para que quando eu leia, eu não seja eu lendo pela minha própria vontade, e eu me esvazio de mim mesmo para que a Escritura venha me ler. Quantas pessoas, irmãos, pega a Bíblia para ler, cheio de si, já chega lá com o pensamento formado, eu não recebo, você não precisa receber nada. Eu não estou aqui para forçar ninguém a nada, eu estou aqui para pregar o Evangelho, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem quiser receber, recebe. Quem não quiser receber, o que é que a palavra de Deus diz? Quando o Senhor Jesus enviou os discípulos para pregar a palavra, e que chegou na cidade, ele foi mal recebido, ó. Aí agora, ele diz assim, ó, limpa até a sola dos seus pés. Limpa a sola dos seus pés da terra. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Olha, você fez sua parte, eu estou fazendo a minha parte. Quantos irmãos têm feito a parte deles, alertado essa nação, alertado esse povo que quer viver o evangelho judaico? Quantos homens de Deus já estão trazendo essa compreensão da graça transformadora, da verdadeira graça, da graça, aleluia, aleluia, sem rugas, sem máculas, de uma igreja limpa, renovada e transformada pela mente de Cristo, pelo andar de Cristo, sendo o corpo de Cristo, sendo igreja do Deus vivo? É isso. Nós precisamos a cada dia abrir o nosso coração e abrir o nosso entendimento de quem é Jesus e do que foi que Ele nos deixou, e o que é viver nova aliança, e o que é estar na nova aliança. A nova aliança é algo superior, e algo que não veio para estar debaixo da lei, mas sim para, ele diz na palavra de Deus, no livro de Romanos, se a lei teve um momento glorioso,
quanto mais agora, nessa nova aliança em Cristo Jesus, que é sacerdote eterno. Ou seja, os que nasciam de Levi morria, mas Jesus, da tribo de Judá, ele é sacerdote para sempre. A Bíblia diz, né, em Hebreus, né, que é da linhagem de Melquisedeque, né? Então, precisamos ler Bíblia. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 7. A gente precisa cada vez mais pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda. Eu preciso de um tempinho para ler a Bíblia. Leva um fone para o trabalho. Seja lá o que for. Busca no seu almoço. As pessoas precisam verdadeiramente dar a sua vida ao Senhor. Dar o tempo ao Senhor. Nós entregamos a vida a Ele. Mas muitas das vezes nem parece, né? É tantas atribuições. É tanta carnalidade. É somente o carnal, né? O secular. Que a gente se enche tanto do secular. E aí quando chega na hora do culto a gente quer que Deus ele opere milagres e maravilhas se não temos comunhão com Ele o dia todo, né? Que nós possamos ter a mente renovada a cada dia em Cristo Jesus, para entendermos que a comunhão com o Pai, ela é todo dia, toda hora e todo instante, porque Ele está aqui e Ele está aqui. Ele selou os corações e as mentes com o Espírito dEle para saber quem é dEle. E é assim que sabemos quem é joio e quem é trigo, viu? O joio e o trigo não está nas vestes. Muitos estão julgando porque não está de paletó, porque está de bermuda, né? Que está de saia, que vai tomar um banho de praia ali, de sunga. Aí esse daí já está em condenação, né? Porque a irmã foi tomar um banho de maiô, de biquíni, essa daí é prostituta, né? Assim que a gente julga, né? Quando na verdade nós deveríamos abrir os olhos espirituais, que Deus está sondando é o coração do homem. E Deus continua a sondar o coração de muitos e ver a perversidade de terno e gravata, mas maldoso, malicioso, adúltero. E aí aquela pessoa que está lá na praia só está tomando um banho de mar, foi ali para usufruir da natureza, daquilo que Deus propõe para ela como Criador. E aí o Filho de Deus, ele usufrui da criação. Imagine, hein, se metade dos cristãos de hoje, do Brasil, ele estivesse no jardim, onde estávamos nus, né? Onde Adão e Eva, primeiro casal, estava nu. Acho que eles iriam ficar com tanta vergonha de Deus, porque Deus, ele não descia todas as tardes para falar com Adão, a ponto de dizer assim: quem te vestiu? Quem te vestiu? Como se Deus não soubesse que Adão pecou, né? Que nós venhamos andar despidos diante de Deus, com a mente e com o coração, e não com a mente cauterizada e presa a rudimentos religiosos e a rudimentos que não provêm de Cristo. Que Jesus continue a abençoar a sua vida, a minha vida, que Ele continue a elevar o entendimento da graça de Deus, que Ele continue a levar você pelo caminho da verdade, para que verdadeiramente você seja livre em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que cada dia mais nós possamos viver essa verdade que é o Evangelho do Reino de Deus. Eu já desejo a vocês uma excelente noite. E vou estar passando aqui para minha amada e querida esposa estar apresentando súplicas, né, e orações. E se ela quiser acrescentar algo da parte de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha estar usando a vida dela para que ela possa estar ministrando algo também daquilo que Deus ministrou essa noite, né? Estamos sempre em comunhão, somos o mesmo corpo, o mesmo Espírito, né? E vivemos a mesma fé, e que ela possa cada dia mais crescer nessa graça e no conhecimento, para que muitas vidas sejam salvas em nome de Jesus, assim como vocês também. Amém? Ai, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, já te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pelo Senhor fazer parte de nossas vidas, te agradecemos pelo Senhor cuidar de cada um de nós, te agradecemos por essa live maravilhosa, por tudo que aqui foi ministrado, pelo teu Santo Espírito ter se feito presente. Te pedimos que o Senhor cuide dos corações dessas pessoas que vão ouvir e que se encontraram aqui, para que elas possam compreender verdadeiramente, Pai, o seu Evangelho e verdadeiramente as coisas que foram ditas aqui.
que o Senhor possa guardar eles e a casa de cada um deles, que o Teu Espírito venha reinar verdadeiramente na vida de cada uma delas e dentro dos seus lares também, que o Senhor possa nos dar um início de semana agradável e produtivo nos Teus caminhos, que o Senhor possa nos guardar os nossos passos e guardar aquilo que desejamos, que a gente venha sempre estar pondo as vontades do Senhor acima das nossas e fazendo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que a gente possa verdadeiramente consultar ao Senhor aquilo que é necessário ser feito em nossas vidas, aquilo que é necessário ser trabalhado, para que a gente não venha estar fazendo os nossos desejos e acabar se frustrando, Pai, com aquilo que a gente escolheu, com aquilo que não veio de Ti, com aquilo que não pertence a Ti. Que o Senhor possa nos guardar e nos proteger. Já Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz, meus irmãos. Um beijo no coração de vocês. Tenham uma excelente noite nas mãos poderosas do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E a igreja diz: amém. Louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre e para toda a eternidade. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Jesus e deixa Jesus operar no seu coração e no seu meio. Amém? E que nós possamos sempre dizer ao Senhor que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Que nós possamos declarar com o nosso coração: Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida para não sair nunca mais. Nós venhamos pedir perdão dos nossos pecados vistos, dos nossos pecados ocultos, das ações que cometemos sem mesmo saber que estamos ferindo ao Senhor. Que nós possamos perdoar o próximo como a nós mesmos, que nós possamos praticar os mandamentos de Jesus, que é amar ao próximo como a nós mesmos, assim como Ele nos entregou. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É os dois novos mandamentos que Ele nos entregou para vivermos nesta vida, na graça e pelo Espírito de Deus. Porque dessa forma você obedece andando em Espírito, fazendo o que Deus quer, cultuando da forma que Deus quer, adorando da forma que Deus quer. E dessa forma Deus se agrada de você e se agrada de mim também. E amando o próximo como a nós mesmos é não agindo por perversidade, não é guardando nossos irmãos no coração, não é não perdoando, não sendo malignos para com o nosso próximo. Dessa forma nós vamos encontrar a misericórdia, pois a palavra de Deus vai dizer que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. E confessarmos os nossos pecados, seremos verdadeiramente livres, porque é isso que nos prende, nos enraiza e nos leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. Que você possa fazer uma confissão sincera diante de Deus. Não precisa fazer uma confissão diante de mim, aleluia, mas diante de Deus e dos anjos e diante do nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo para que Ele venha te perdoar de suas transgressões, das suas falhas, e pedir para que Ele coloque o Espírito Santo dentro de você. É isso que a gente precisa pedir, para que Ele venha habitar em nós. Glória a Deus, o Espírito Santo ele já habita em mim, porque a aliança foi feita no nome de Jesus, e assim eu aceitei Ele no meu coração, e eu creio e sei que Ele faz uma morada aqui, né, pela certeza da fé. E assim, todas as vezes que eu preciso de algo, conversando com Ele, Ele ministra em meu coração, e assim eu consigo resolver as situações da minha vida. Que assim seja na sua vida, que você seja batizada pelo Espírito Santo em nome de Jesus, e que você possa receber o Espírito de Deus aí com muito agrado e buscando ter um relacionamento verdadeiro com Ele, que isso que vai fazer com que você seja elevado aos céus. Não é o tanto que você vai para uma igreja, não é o quanto que você vai para o culto, mas o quanto você está alinhado com Deus e com os propósitos dEle e com as vestes limpas. Isso que vai fazer com que você seja arrebatado naquele grande dia. Em nome de Jesus eu já oro e agradeço. Um beijo mais uma vez no seu coração e fica com Deus. Até a próxima, se assim Deus permitir. Amém? Fica com Deus. Uma excelente noite e ótima semana.